Diga comigo, a incomparável esperança dos salvos. Aleluia. Estamos vendo vários convidados, convidadas aqui nessa noite. Aleluia. Alguns que a gente conheceu hoje à tarde, rapidinho, né? Todos são muito bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Sintam-se em casa, aqui é a casa de vocês. Nessa noite, nossa atenção, e eu peço que você não se distraia com nada, se volta para a esperança dos salvos em Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo está falando sobre aqueles que não estão mais entre nós, já estão mortos. Então eu vou repetir a leitura, 1 aos Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, diga comigo, aos que em Jesus dormem. Então agora o que Paulo vai dizer, movido pelo Espírito Santo, é para aqueles que estão mortos, dormindo, mas dormiram em Jesus. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Diga, Jesus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Agora diga, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Paulo vai dizer, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, diga, e assim, para mim vem a melhor parte dessa história toda: estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus quer que o nosso coração tenha esperança quanto à morte daqueles que morrem em Cristo. Há uma palavra de esperança para aqueles que morrem em Cristo. E você talvez vá perguntar, pastor, mas eu estou tão vivo, ou tão viva, estou tão bem vivendo, para que numa noite dessa tão festiva, tão feliz, eu quero ouvir sobre esperança para quem morre? Porque eu não sei se você está lembrado, todos nós, se Jesus não voltar antes, iremos fatalmente morrer. E para aqueles que estão em Cristo, como vamos ver hoje, morrer é uma experiência carregada de esperança. Eu não quero me aprofundar ou me aproximar com profundidade desse assunto para responder, por exemplo, essas perguntas que eu vou listar aqui. Não me proponho nessa noite a responder essas perguntas aqui. Veja só. Primeira, para onde iam as pessoas tementes a Deus que morriam antes de Cristo pagar o preço pelos pecados? Eu não quero me prender à resposta a esta pergunta. Segunda, para onde iam antes de Cristo pagar na cruz do Calvário o preço pelos nossos pecados, pela nossa salvação? Para onde iam os perdidos? Aqueles que não eram tementes a Deus,
também não vou responder essa pergunta aqui hoje. Nem ainda é tema da nossa reflexão hoje aqui. Jesus, na sepultura, pregou o evangelho aos mortos, como dizem alguns, e resgatou aqueles que estavam lá na habitação das almas dos mortos, o Hades. Não, também não vamos responder essa pergunta aqui hoje. Não vamos nos propor a pensar, por exemplo, numa quarta pergunta. Ou vamos? A partir de que perspectiva, de que visão, o salmista afirma que os mortos não louvam a Deus? O salmista está falando na ótica de quem vê um morto aqui na terra, inerte, ou o salmista está falando na visão, na ótica do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para quem todos os que morreram estão vivos, particularmente se morreram na fé? Bem, essa última pergunta eu creio que nós podemos passar por ela, já que talvez ela não prenda tanto tempo assim, e a gente possa responder a pergunta principal dessa noite. Verso 17 do Salmo 115, que é o verso que diz que os mortos não louvam ao Senhor. Se for lido em seu contexto imediato, ou seja, se nós lermos o verso seguinte, o verso 18, nós jamais diremos simplesmente que os mortos não louvam a Deus. Então eu quero ler Salmo 115, versos 17 e 18. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Aleluia. Ora, se o salmista estivesse simplesmente afirmando que os mortos não louvam a Deus em ótica nenhuma, em perspectiva alguma, como ele diria no verso seguinte, que nós bendiremos ao Senhor para... Então o salmista estaria achando que nós não vamos morrer nunca? Claro que não. O salmista sabe que um corpo morto, uma pessoa morta, aqui sobre a terra, não louva ao Senhor. O morto foi silenciado na terra. Mas o salmista também sabe, de algum modo, que aqueles que temem ao Senhor o louvarão para sempre. Amém? Então diga: eu louvarei para sempre. Aleluia. Mesmo após a morte, de algum modo o salmista sabe que a alma daquele que teme a Deus está viva, está ligada a Deus, louvando a Deus. Eu gostei da tradução portuguesa para esse texto, e parece que os portugueses foram mais espertos que nós, pegando muito bem a ideia. Esses mesmos dois versos na tradução portuguesa chamada O Livro aparecem assim traduzidos: os corpos sem vida debaixo da terra não podem louvar ao Senhor com certeza, mas nós sim podemos. Nós o louvaremos agora e sempre. Louvem o Senhor. Aleluia. Outra questão com a qual nós não tomaremos muito tempo é o texto de Eclesiastes, na verdade a visão do livro de Eclesiastes, que nos fala ou nos apresenta uma perspectiva, uma teoria da vida completamente materialista, natural, existencialista, secular, e afirma que os mortos não têm consciência de coisa alguma. Nós não vamos tomar muito tempo nessa questão, porque o próprio fato de a visão do livro de Eclesiastes ser uma visão secular já deixa claro por que o livro afirma que os mortos não têm consciência de coisa alguma.
evidente que essa é a visão do cético, do cínico, descrevendo a vida a partir de uma análise completamente natural e pessimista. Eclesiastes 9, de 1 a 12. Eu quero ler para vocês esse texto na Nova Versão Internacional e perceber quanto negativismo, quanto pessimismo explícito, evidente no texto. Eclesiastes 9, na Nova Versão Internacional, versos 1 a 12. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os separa, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. E eu pergunto, será? O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. Será verdade isso? E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles, olha o que o Eclesiastes diz. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Esse fatalismo deles chega ao extremo de então afirmar que não haverá ressurreição dos mortos. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido. Desta vida, meu Deus, que Deus dá a você debaixo do sol todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol, e aí ele vai falar algo aqui que eu vou pular e vou para o verso 12. Pulei o verso 11. Ninguém sabe, além do mais, quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Não há aviso, não há advertência, não há nada. A visão do autor de Eclesiastes é absolutamente natural, pessimista, cética e cínica. Infelizmente, alguns usaram essa narrativa para dizer que as pessoas mortas, mesmo aqueles que morreram em Cristo, nada sabem. Esse contexto, esse texto, de modo nenhum apresenta a visão de um homem espiritual sobre as questões do mundo vindouro. Quem está entendendo, diga amém. Não serve. Eclesiastes tem o propósito, e está na Bíblia com esse propósito, de nos fazer lembrar, se por um acaso, com o passar do tempo na fé, a gente acabar esquecendo, como é a visão daquele que sequer crê de fato num Deus de amor. Mas, a partir de hoje, creio hoje e no próximo domingo,
O nosso foco será a esperança que os salvos em Cristo Jesus têm hoje ao morrerem. E essa esperança consiste basicamente na resposta a duas perguntas. Diga comigo, para onde vai o discípulo de Jesus quando morre hoje? Essa é a primeira pergunta que pretendemos responder e que a Bíblia vai trazer para nós a resposta real. E a segunda pergunta é: para onde irá o discípulo de Jesus após a ressurreição dos salvos no último dia? Primeiro texto para responder a primeira pergunta, para onde vai o discípulo de Cristo, que talvez nós usaríamos, seria o texto do rico e Lázaro. Mas nós vamos usar esse texto com uma certa cautela, porque ele contém uma variante. E a variante é a de que Jesus contou essa história antes, evidentemente, de ter morrido pelos nossos pecados. E há a possibilidade de que as coisas após a morte de Cristo na cruz tenham mudado, evidentemente para melhor. Então nós vamos espiar essa história do rico e Lázaro, porque ela está na Bíblia para nos ensinar algo. Vamos olhar para o contexto imediato da história, mas vamos entender que ela fala apenas de um prenúncio. Ela é uma introdução na nossa resposta. Bem, Jesus no contexto está falando sobre aquele que serve a Deus e aquele que serve ao dinheiro. Aquele que ama um Deus chamado Mamon, o Deus das riquezas. Nesse contexto, Jesus vai contar uma história. Em Lucas 16, a partir do verso 19, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, ou seja, estava caído, cheio de chagas, à porta daquele rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Diga, o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. O primeiro entendimento que eu gostaria de ter com vocês é o seguinte: por que Abraão recebe Lázaro? Por quê? Abraão, como vimos recentemente em Cultuando com Ofertas, Hebreus capítulo 7 vai dizer que ele é o pai de todo o sacerdócio do Antigo Testamento. Todo o serviço sacerdotal, todos os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes levitas a Deus para apagar, ao menos temporariamente, o pecado do povo, todos eles estão em Abraão. Quando Abraão vai a um homem chamado Melquisedeque e apresenta a Melquisedeque o dízimo de tudo. Em Abraão estão todos aqueles que intercederiam por Israel diante de Deus, os sacerdotes. Hebreus 7, versos 9 e 10. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Em Abraão, nosso pai, estavam Moisés, o sumo sacerdote Arão e todos os demais sumos sacerdotes e sacerdotes menores.
Ninguém no Antigo Testamento é maior que nosso pai Abraão. Foi a ele que Deus dirigiu as promessas sobre o povo que viria dele, o povo de Israel. Foi com ele que Deus fez a aliança de Moriá. Abraão, nosso pai, é chamado de o pai da fé. É aquele de quem viria o sacerdócio, até que o sumo sacerdote, o maior de todos, que ofereceu um sacrifício perfeito no alto do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré, viesse se entregar em nosso lugar como um símbolo, ou melhor, substituindo o simbolismo do sacerdócio do Antigo Testamento. Até Jesus seria salvo quem abraçasse a fé abraâmica. Então, até a vinda de Cristo, Abraão é mesmo no Antigo Testamento um símbolo da salvação. Quando Lázaro morre, o mendigo, ele vai para o seio de Abraão. Essa expressão é conhecida para os judeus. Para nós é uma expressão um pouco distante. Dentro da cultura judaica, isso fala de um objeto chamado triclinium, em latim. Triclinium. O que era o triclinium? Era uma espécie de mesa, mas não é bem mesa, é mesa, cama e é cadeira ao mesmo tempo. Algo parecido com o que hoje chamamos de divã, mas não tinha a função de fazer análise de ninguém, o triclínio. Era uma espécie de local onde as pessoas na antiguidade se reclinavam para, em redor de uma mesa, fazerem as suas refeições e terem a sua comunhão. Por costume, preste atenção, mais de uma pessoa poderia ficar reclinada no mesmo triclinium. Digamos que o Mateus, que está aqui na bateria, reclinasse no triclínio, e logo atrás dele se reclinasse o irmão dele, o Michel. Isso significaria que a pessoa de maior autoridade reclinada no triclínio era o Michel. Quanto maior a autoridade, mais no fim do triclínio reclinado ficava o indivíduo. Essa era uma figura comum. Por causa da posição e da proximidade da cabeça com o peito de quem estava atrás, dizia-se: fulano está reclinado ao peito desse ciclano. Quando a Bíblia diz que Lázaro está reclinado no seio de Abraão, a ideia é de que o pai Abraão celebrou uma festa para recepcionar Lázaro quando os anjos o levam. E eles estão juntos agora à mesa do banquete, pai Abraão atrás e Lázaro reclinado junto ao seu peito. Essa mesma figura João utiliza para falar da relação de Cristo e o Pai. Em João capítulo 1, verso 18: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O mais bonito dessa história é que Deus quer nos colocar no seu triclínio e encostar a nossa cabeça no seu peito. Aleluia. Mas a visão do triclínio na história do rico e Lázaro, de Lázaro e pai Abraão, não nos dá detalhes sobre o local em que eles estão. A figura do seio de Abraão aponta para a relação entre Lázaro e o pai Abraão. Não nos fala em detalhes do lugar. Sobre o lugar nós continuamos com uma grande interrogação. Então, vamos avançar. Já que esse texto nos fala sobre uma relação de amor entre aquele que teme a Deus e o símbolo da sua salvação,
e o símbolo máximo da nossa salvação foi nos dado na cruz do Calvário. O nome dele é Jesus. Hoje, reclinando no triclínio, quem fica atrás de nós é Cristo. Como ele mesmo diz no Apocalipse, quem vencer vai se assentar comigo no meu trono. É com Cristo. Nós precisamos avançar agora para aquilo que Jesus e os apóstolos vão dizer sobre para onde vai aquele que morre sendo um discípulo de Cristo. Olha para a pessoa que está perto de você e pergunta para ela: para onde você vai? Deixa ela te responder: para onde você vai? Para onde você vai? Essa é uma questão importantíssima, amém? Importantíssima, porque todos iremos embora daqui. Para respondermos a essa pergunta, Jesus deixa claro que na cruz do Calvário ele completou a obra da nossa salvação. Ali na cruz, Jesus vai dar um grito. Antes de render o seu espírito para o Pai, ele vai dizer: está consumado. Acabou, está pago, está feito. Não vai ser no pós-mortem, não vai ser no túmulo que Jesus vai completar a obra, vai ser na cruz. É a partir da cruz que nós temos claramente definido, explícito, o local para onde o salvo vai. Não é depois da cruz. O Jesus vai dizer, o Jesus que vai dizer está consumado, na mesma cruz, para um ladrão que está à sua direita, Jesus vai dizer: hoje mesmo, não é amanhã, não é depois, hoje mesmo, você estará comigo no lugar para onde o salvo vai, no paraíso. No paraíso. Diga comigo: paraíso. Olhe para o seu irmão e diga: paraíso. Jesus morreria naquele dia na cruz, rendendo seu espírito ao Pai. Ele sabia que o ladrão também morreria naquele dia, depois dele mesmo, Jesus. Jesus está dizendo, em outras palavras: eu vou na frente. Daqui a pouco você vai, e você vai para onde eu vou, você vai para o paraíso, você estará comigo lá. Lucas 23, de 39 a 43. Eu quero saber se nós temos cristãos aqui que vão para o paraíso. Está muito fraco, parece que vocês nem almoçaram hoje. Eu quero saber se há cristãos aqui que vão para o paraíso. Lucas 23, de 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso. No grego, as nossas Bíblias têm no original do Novo Testamento esse texto como paradeisos ou paradisos. Só que o grego pegou essa ideia lá do persa antigo. Preste atenção. Paraíso, a ideia no persa e depois emprestada para o grego é, diga, jardim fechado, parque.
A ideia é a de um jardim reservado, restrito, jardim fechado. É um parque com kamikaze, essas coisas. É um parque nos moldes do Central Park. É um parque nos moldes de jardim botânico. É um jardim fechado. É interessante que quase todas as vezes que a gente ouve alguma história de uma pessoa que, numa mesa de cirurgia, por exemplo, morre e depois volta, por alguns minutos fica morta mesmo. Normalmente essas histórias trazem o relato de visões de grandes campos, de campos verdes, de campos floridos, de montanhas, de rios. Isso concorda perfeitamente com a teologia. Isso concorda com o que a Bíblia diz sobre o destino dos salvos. Porque o salvo vai para um jardim fechado. Esse é o lugar onde os salvos habitam dentro da teologia judaica, no período que vai desde a morte até a ressurreição do último dia. E esse termo no Novo Testamento, paradisos, só aparece 3 vezes, preste atenção. Somente aqui em Lucas, quando Jesus fala para o ladrão na cruz, no arrebatamento de Paulo, segundo aos Coríntios 12, vamos ler o texto, e no Apocalipse, as únicas 3 vezes em que essa expressão aparece, o paraíso. No texto de Paulo, segundo aos Coríntios 12, de 1 a 4, ele diz: devo continuar me orgulhando, embora isso não valha nada. Agora vou falar das visões e revelações que tenho recebido do Senhor. Conheci um homem em Cristo, que há 14 anos foi elevado ao 3º céu. 3º céu, muito provavelmente uma expressão para falar do céu, o céu dos céus visíveis. Então nós temos o primeiro céu visível, nós temos o espaço sideral e nós temos o céu de Deus que está acima dos céus visíveis, mais amplo do que todos os outros céus. Voltando, e Paulo vai dizer nesse mesmo texto que o 3º céu é o paraíso. Ele vai fazer um paralelismo aqui do verso 2 com o verso seguinte: conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi elevado ao 3º céu. Não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo, Deus o sabe. Eu sei que esse homem foi levado ao paraíso. Porém não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo, só Deus sabe. Mas ele ouviu palavras que não podem ser explicadas e que não é permitido ao ser humano falar. O paraíso, o jardim fechado, o parque onde os salvos habitam, é um lugar de intimidade e segredos. Quantos aqui são casados? O casamento está tão em crise assim, minha gente? Quantos aqui são casados? Ó, casal de pombinhos ali. Quantos aqui são casados? Casados, respondam. A relação conjugal traz consigo segredos conjugais? Sim ou não? Claro que sim. Há coisas que são de marido e ninguém mete. É isso mesmo. São os segredos do casal.
Não vou fazer graça nenhuma. Ela já me barrou, não faz graça. O jardim fechado dos salvos é o lugar dos segredos do salvo, da salva com o seu Salvador. Eu gostaria que você pensasse nisso. Ali, ouve-se coisas que vão além das explicações humanas. E ouve-se coisas e vê-se coisas que são tão íntimas. E o Apocalipse vai dizer a mesma coisa, a pedrinha branca. Ali vive-se coisas tão íntimas que devem ser guardadas como um tesouro. Ali, nós vamos ver que a refeição é servida pelo próprio noivo para sua noiva. É um lugar fechado para que a noiva igreja viva privadamente o seu romance com o noivo Jesus. É o jardim fechado que é a casa do casal Igreja Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer. Jesus diz: eu lhe darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Refeições íntimas. Talvez você chegou aqui com dores que para você são intratáveis, incuráveis. Se você se rende a Cristo, essas dores são curadas agora, são libertas, tiradas do seu coração agora. Você fica liberto delas agora, nessa existência. E quando você estiver lá, e eu quero ler alguns textos sobre isso, nós poderemos nos assentar debaixo da figueira, debaixo da romeira, da romanceira, e ali fazermos verdadeiros banquetes com o Senhor, na mais singela intimidade e segredo. Pastor, faz tempo que eu não tenho um jantar de amor, um jantar à luz de velas. Minha querida, você terá muitos desses com Jesus. Vocês não estão entendendo do que eu estou falando. Eu estou falando sobre um jardim fechado. Pastor, eu sou um homem. Como eu vou olhar para essas coisas? Não altera nada. Pensa no Pai mais maravilhoso, no amigo mais excelente, fiel, cuidadoso, amigo. Esse é Jesus. Eu lembro a vez que com um irmão lá no sul, nós fomos para o meu quarto. Poucas pessoas entram no meu quarto, da minha esposa. Fomos para o meu quarto e eu disse para ele: a nossa aliança é inquebrável, nossa amizade. Veste essa camisa minha.
E ele me passou a camisa dele para eu vestir também. Simbolicamente é verdade. Com isso estávamos dizendo que a nossa aliança é uma aliança de irmãos. Com Jesus é melhor ainda, porque Ele vai curar as nossas dores mais terríveis aqui. E eu não sei, eu quero imaginar lá naquele dia, a gente debaixo de uma árvore bem bonita, num campo aberto, e Ele dizendo: Mauro, você estava ansioso por esse momento, né, filho? Eu vou dizer para ele: Jesus, foi tudo que eu mais quis. Tudo que eu sempre quis foi poder me assentar contigo aqui debaixo dessa árvore e comermos e bebermos. Senhor, o meu desejo era fazer isso por toda a eternidade. E Ele vai olhar para mim e vai dizer: mas nós estamos aqui por toda a eternidade. É por toda a eternidade. Eu estava olhando para isso aqui e entendi. Quando a Bíblia fala que nós vamos para um paraíso, um jardim fechado, um parque, eu entendi, por exemplo, por que a Bíblia diz que a decoração do Templo de Jerusalém, em vários aspectos, e das roupas sacerdotais, tinha elementos de plantas. A decoração do templo e a decoração da veste sacerdotal, claro, é referência ao jardim, ao paraíso de Deus. É figura das coisas celestiais. A Bíblia fala que há um jardim de comunhão lá no Éden, e haverá um jardim de comunhão depois da morte. Gênesis 2, versos 8 a 9, 8 em diante, digo até 15. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden. Diga: um jardim no Éden. Ou seja, a palavra Éden é paraíso. Um jardim dentro do paraíso, no leste. E ali pôs o ser humano que Ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas. Diga: árvores lindas. Árvores lindas. Está difícil falar árvores lindas. Árvores lindas. De todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim, e que saindo dali se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. Diga: perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion, ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Deus coloca o homem dentro de um jardim, e esse jardim no paraíso. E aí, Êxodo capítulo 25 vai dizer, por exemplo, que até o candelabro de ouro tinha elementos de plantas, falando do lugar da intimidade, do encontro com Deus, o templo como sendo uma anunciação do paraíso, do jardim. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro, com os seus botões e as suas pétalas, formarão uma só peça com ele. O candelabro de ouro que iluminava o templo. Primeiro o tabernáculo, depois o templo, com pétalas, com flores na sua estrutura. O lugar da intimidade com Deus é o paraíso. O paraíso é o jardim fechado. Cânticos 4, verso 3, nos fala sobre as romãs. Os teus lábios são como um fio de escarlate,
e o teu falar é agradável, a tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. O que a Bíblia está dizendo? Que além de o salvo ir para um paraíso, para um jardim fechado, ele é visto por Cristo, e é o noivo que está dizendo isso para a noiva, ele é visto por Cristo também como um jardim. O salvo é um jardim de Cristo. E o noivo agora olha para a noiva e diz: o teu rosto é como romãs. Romãs são as faces da noiva, e elas vão aparecer na roupa do sumo sacerdote, na borda da roupa. As mesmas romãs que são as faces da noiva aparecem na roupa do homem que representava o povo junto a Deus, simbolizando Israel. Por meio dessas romãs está sendo simbolizado diante de Deus, representado diante de Deus. Diga: o salvo vai para um jardim, mas o salvo é jardim fechado de Jesus. Ele vai, mas ele é. Eu estava olhando para as romãs, olha só que lindo. Em Cântico dos Cânticos elas representam a face da noiva. Em Êxodo 21, elas aparecem por cima da roupa sacerdotal, penduradinhas, representando as faces de Israel. E as romãs eram muito apreciadas na antiguidade. Havia cidades até que tinham o nome Rimon, que é romã em hebraico. A Bíblia cita pelo menos 3 cidades que levaram o nome de Rimon: Gat-Rimon e En-Rimon. E todas as partes da romã eram aproveitadas. O suco era para refresco, as sementes para xarope, e as flores eram usadas como anti-hemorrágico. Ela era completamente aproveitada. Eu estava olhando para isso e pensando no grande romance de Deus com a noiva, no Cântico dos Cânticos de Salomão, porque por diversas vezes o mesmo Salomão que construiu o templo de Jerusalém, com essas romãs aí, como Deus tinha ordenado a Moisés, simbolizando as faces da noiva, do povo de Israel, esse mesmo Salomão, ao escrever o Cântico dos Cânticos, vai dizer que a noiva de Deus, o Israel de Deus, tem a face de romã e desenvolve o seu romance com o noivo num jardim. Cânticos 1, verso 16 diz: como você é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será a nossa cama, os cedros serão as vigas da nossa casa, e os pinheiros serão o telhado. O nosso romance é vivido num jardim. Cânticos 6, versos 1 e 2, ela diz, ou melhor, as amigas dizem: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? E ela diz: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. O culto lá no Antigo Testamento era celebrado diante de Deus com incenso, sempre incenso aromático. O culto era celebrado no Antigo Testamento vendo-se os símbolos do jardim: amendoeiras, palmeiras, romãs. O culto hoje é representado ou é realizado tendo nas nossas faces romãs. E Cristo olha para nós e diz: ali está o meu jardim. Para Jesus, a noiva é seu jardim. Ao morrer, o salvo é jardim de Deus, no jardim de Deus.
Ele é jardim no Éden. Ele é jardim no paraíso. O Éden, na verdade, ou melhor, o jardim do Éden do Gênesis, na verdade, é um símbolo de nós. Um jardim no paraíso. O jardim no jardim. Gênesis 2, verso 8, novamente: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. O amado vai olhar para a noiva, em Cânticos 4, 12, vai dizer: jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Para que a gente viva com Cristo um grande romance. Um grande romance. Uma relação de amor profundo, o mais belo de todos os romances. Dizendo continuamente para Ele: Senhor, vem para o seu jardim. Vem sentir o doce perfume, o meu louvor. Vem colher os teus frutos, as minhas obras que te glorificam. Vem, Jesus, ter comunhão comigo, porque enquanto nós temos comunhão, eu vou me preparando para a nossa comunhão eterna. Enquanto nós vamos comungando, eu vou me preparando, Senhor. Eu quero desfrutar da tua presença, ensaiando o que eu vou viver depois da morte. Há uma canção que fala justamente isso, né? Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. A noiva é a igreja, o jardim é o paraíso de Deus, mas a noiva é um jardim para Jesus. Então o salvo entra lá no jardim e diz: cheguei no paraíso. E Jesus diz: o meu paraíso chegou. Eu acho que a igreja não está aqui, amor. Vou repetir. O salvo, ao morrer, entra no paraíso e diz: cheguei no paraíso. Jesus olha para o salvo e diz: meu paraíso chegou. Esse é meu jardim. Meu jardim, minhas flores, meus perfumes, meus bálsamos. Filipenses 1, versos 21 a 24. E eu quero parar aqui nesse texto. Paulo apóstolo tem a visão do paraíso de Deus. Lemos na carta aos Coríntios. Vê coisas, ouve coisas que ele ouve, ele diz, são coisas íntimas, secretas, são coisas maravilhosas, preciosas, que não se pode dizer. E aí em Filipenses capítulo 1, verso 21 ao 24, ele vai dizer: para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo. Cristo para Paulo é Senhor, que ensina o apóstolo a servir. E Cristo para mim é a minha instrução para servir o próximo. Mas morrer para mim é lucro, é recompensa. Ou seja, não existe em Paulo a ideia de morrer e ficar no nada, de morrer e ficar dormindo. Não. Para mim a morte é um ganho, porque eu ouvi coisas inefáveis. Eu vi o paraíso. Para mim, diga, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho.
Mas ele diz: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ele pensa no ficar na carne como produzir fruto para Deus, dar fruto para a obra. Mas ele sabe que estar com Cristo é receber recompensa. E ele diz: eu sei que estar com Cristo é infinitamente melhor, mas por causa de vocês eu vou ficar por aqui. Mas em Cristo está a minha recompensa. Você que veio aqui hoje sem saber para onde está indo, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero que você seja o jardim de Cristo, e quero que ao morrer você entre no paraíso. Para que isso aconteça, é necessária uma coisa: render-se a Jesus Cristo e dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, recebe a minha vida. Eu quero ser o teu jardim. Por favor, fique de pé no seu lugar.